dia, Alexandre. Bom dia a todos, Vanessa, coordenador do Centro de Estudos. Todos nós estamos muito preocupados nessa época do Covid, temos nele esse vírus, ou de transmitir para os nossos familiares, ou de nossa atividade ficar prejudicada. Então, veja aqui Rafael Tomás, que vai falar sobre como lidar com as preocupações em tempos de Covid. O professor Rafael, ele é do Núcleo Integrado de Pesquisa em Psicoterapia pela abordagem cognitivo-comportamental, do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do IPUB e pesquisador do Laboratório de Pânico e Respiração do IPUB-UFRJ. Então, passo a palavra para o professor Rafael, agradecendo aqui. Alexandre, obrigado pelas palavras. Agradeço pelo convite de estar aqui conversando com esse tema, que é impossível de você abordar de forma por mais uma hora, Vocês vão ver aqui que existem várias formas de investigar, ver como se mantém as preocupações, e lidar com essas preocupações podem anotar algumas dados ao longo da apresentação, principalmente de livros, que nos ajudam como que a gente pode lidar com ações. O foco principal da minha apresentação serão as preocupações improdutivas. E aí vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso. Eu sou, como o doutor Alexandre falou, eu sou doutorando, sou orientado pelo professor Antônio Egídio Ná. Eu fiz o meu mestrado no IPUB, atendendo pacientes que tinham transtornos do humor. Depois eu fiz o doutorado atendendo pacientes que tinham... a gente viu, ao longo de toda a clínica, com pacientes que tinham preocupação, E outra cognitivo comportamental, a terapia cognitivo comportamental, a psicoterapia baseada em evidências, ela atende, sempre todas as estratégias, intervenções testadas em pesquisa, estudos de caso, ensaios clínicos, antes do consultório. É uma psicoterapia psicoeducativa, uma psicoterapia pautada em metas, uma psicoterapia colaborativa, a intenção principal é ensinar para o sujeito que está em atendimento, intervenções para que, ao longo do tempo, ele vire o próprio terapeuta dele, e depende de uma boa avaliação e construção do vínculo para escolhermos estratégias, sejam elas cognitivas, comportamentais, emocionais ou de aceitação. Então, hoje, a gente entende, de acordo com a definição da professora Amy, a gente entende que a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem integrativa. Então, está muito bem melhor para aquele sujeito, de acordo com o perfil, a escolha melhor da estratégia da intervenção. Hoje a gente tem como principal referência da terapia cognitivo-comportamental o livro Terapia baseada em processos. Professores Stefan Hoffman entendem que a TCC para ser uma psicoterapia em processo, que vai, ao longo do tempo, ficar mais as queixas, e entender quais são as estratégias de intervenções com maior comprovação, que são as mais efetivas e eficazes para atender aquela queixa específica. Eu estou explicando o que é lateral, porque ao longo de toda a apresentação eu vou falar de algumas estratégias, que são então, para quem não age, fica um pouco difícil, entender como que a gente desenvolve essas estratégias.
Então, o que é uma preocupação? Né? Essa preocupação pode ser uma prevenção, o circuito do medo no cérebro vai ser ativado. Né? E a partir daí a gente ativa um estado de alerta, né, para ativar a resposta de luta ou fuga. O sistema nervoso simpático ativado, né, suprarrenal libera adrenalina, e a gente fica, né, num estado maior de apreensão, né, uma pupila dilata, a musculatura fica mais tensa, a gente sua, né, a gente vai ficar com o coração mais acelerado, bombeando sangue rapidamente para os músculos de explosão, a gente fica gigante. Toda vez que a gente se depara com um pensamento que é ameaçador, né, a gente, nosso circuito do medo, né? Claro que o tempo, né, e a intensidade, né, dessa ativação vai variar de um sujeito para outro, vai variar de acordo também com a preocupação que está sendo ativada, né? E é muito importante, né, toda vez que a gente está conversando com o paciente sobre uma preocupação dele, né, a gente ser acolhedor, né? A gente tentar se colocar no lugar dele, entender que ele está ativando ali um sentimento ocupado, né? Tomar muito cuidado para que o paciente não se sinta invalidado, né, nesse processo, né? Eu tenho ouvido relatos, né, de alguns pacientes que dizem que o professor virou e falou, isso é frescura, você não tem que se preocupar com isso, né? Você não tem que pensar nisso, né? Então, a gente tem cuidado, né, na forma como abordamos e falamos, né, sobre a preocupação do nosso paciente, porque isso pode não ajudar, né, pelo contrário, a trabalhar o paciente, pode levá-lo, inclusive, a ter uma menor autoestima, né, ter problemas para poder lidar com essa preocupação, criar novas preocupações a partir daí. Uma pesquisa mostrou que 38% das pessoas, né, e se descrevem como sendo pessoas preocupadas com nós. Então, é um número muito alto, né, de pessoas preocupadas. Né? Vamos entender um pouquinho ao longo da apresentação por que isso está. Né? Precisa entender como surgem e como se mantém as preocupações, a duração, qual é o conteúdo dessas preocupações. Então, fazer uma boa entrevista de avaliação, né, a conceitualização no caso, né, é essencial. A gente costuma usar, além de critérios, para coletar dados, conceitualização do caso. A gente entende que preocupações componente central, né, do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, mas nem pode ser em outros transtornos como TORC, transtornos de ansiedade compulsiva, ansiedade social, né, e levar em consideração que alguns pacientes que se descrevem como sendo ocupadas têm de transtorno psiquiátrico algum, né? Para ajudar esse sujeito a lidar com essa, né? Pessoas que entendem, né, que se preocupam, costumam apresentar, né, no dia a dia sintomas ansiosos depressivos, nível de estresse elevado, né, os sintomas, né, de estresse elevado, a hipersensibilidade emotiva e ficar pensando constantemente, né, nos problemas, né, e costumam apresentar também muitos sintomáticos, né, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, enfim, dor de barriga, né. Onde vai tentar entender o que preocupa, né? O que preocupa é o conteúdo do pensamento. Para quais áreas da vida são as nossas preocupações, entender como se manifestam essas preocupações no dia, em que contexto, né? Quando, com quanto tempo dura, né? Doutor Rafael, houve um problema de forma que, infelizmente, teremos que sair do site, desligar e ligar de novo, tá? Que a YouTube, ela não está conseguindo, enfim, ouvir, ver, peço desculpas. Incidente, vamos todos sair e entrar. Você pode recomeçar, então. Eu vou fechar aqui a sala e aí em 1 minuto
vocês tentam entrar nisso. Tudo bem? Tá. Vai fechar para você automaticamente no mesmo link. Tá bom? Valeu. Rafael, pode liberar o seu microfone. Olá. Não estou te ouvindo, Alexandre. Rafael, já pode compartilhar sua tela aí. Tá tudo ok? Posso compartilhar e já começar a apresentação, é isso? Pode. Maravilha. Todos vendo aí meu PowerPoint? Posso começar, não é isso? Agora está me ouvindo? Tá, né? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Pode. Bom, deixa eu só te apresentar de novo, rapidinho. Pessoal que está sem entender o que aconteceu, eu estava falando aqui por uns 15, 20 minutos e acabou que teve um problema aí na tecnologia, né, na plataforma, e eu vou ter que voltar, né, a apresentação. Já serviu como teste. Fala aí, Alexandre. Bom, então, vou ser breve. O doutor Rafael vai falar sobre como lidar com as preocupações em tempos de Covid. Passa a palavra para o doutor Rafael. Bom, eu sou pós-doutorando de lá do Profsan, né? Sou orientado pelo professor Antônio Egídio Nardi, né? Eu sou coordenador, junto com a professora Marcele Carvalho, né? Nós dois coordenamos o NIPAC, que é um Núcleo Integrado de Pesquisas em Psicoterapia na Abordagem Cognitivo-Comportamental, que é um braço do Laboratório de Pânico e Respiração, né? Lá dentro do IPUB, né? Eu fiz o meu mestrado, né, atendendo pacientes com transtornos de humor, depois o doutorado, né, atendendo principalmente pacientes com transtornos de ansiedade, né? Então, ao longo da minha formação, né, eu tive que aprender, né, a lidar com as preocupações, né, dos nossos pacientes. Então, assim, esse é um tema, né, como lidar com as preocupações, é um tema relevante para o momento, né, mas que é impossível de abordar com grande profundidade em apenas uma hora, né? Eu estava comentando antes que, se você tem aí papel e caneta, né, e quiser anotar algumas dicas, né, de algumas fontes, né, de livros, principalmente, que eu vou passar ao longo da apresentação, né, seria bom, porque realmente, pelo tempo, não vai dar para aprofundar muito, né? Então, essa situação mesmo, né, de fazer uma conferência por online, né, já me ativou algumas preocupações, né? E se meu computador travar, né, e se a internet não funcionar, e se a plataforma der algum problema, né? E acabou acontecendo, né?
A gente entende que algumas variáveis são controláveis e outras não, né? A gente vai fazer o que é possível dentro do nosso contexto, com o tempo, energia e recursos que a gente tem, né? Então, aqui nessa apresentação, né, a gente vai focar principalmente nas preocupações improdutivas, né? Daqui a pouco vocês vão entender o que é uma preocupação improdutiva. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Inclusive eu sou coordenador de um curso de especialização, né? O fato de ter mestrado e doutorado, né, me propiciou, né, essa maior possibilidade, né, de ter, né, outros trabalhos, né, como coordenador do núcleo de pesquisa, orientando mestrandos, né, e também, né, fazendo esse trabalho de formar novos terapeutas, né, cognitivo-comportamentais, né. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem psicoterápica integrativa, baseada em evidências, né, ela pretende sempre ser científica, todas as estratégias e intervenções que a gente aplica, né, e algumas delas eu vou, inclusive, comentar aqui nessa apresentação, todas elas foram primeiramente testadas, né, em pesquisas, né, e se comprovaram, né, ser eficazes e efetivas, né, aí a gente passa a usar, dentro do contexto de consultório, né. Então, ela é uma abordagem psicoeducativa, uma abordagem diretiva, pautada em metas, né, uma abordagem colaborativa, né, a gente tenta ensinar para o nosso paciente, né, as estratégias com o intuito de que, ao longo do tempo, ele consiga virar o próprio terapeuta dele, né. Depende de uma boa avaliação e construção de um bom vínculo terapêutico para a gente poder fazer a melhor escolha, né, das estratégias, sejam elas, né, cognitivas, comportamentais, emocionais ou de aceitação. Mas o que seria uma preocupação? Por definição, preocupação pode ser prevenção, né, ou pode ser uma ideia fixa, né, de que algo ruim irá acontecer. Então, é se ocupar com algo antes que essa coisa aconteça. A gente aparece com os pensamentos, e se algo ruim, vai que algo ruim acontece, será que algo ruim vai ser, né? Qualquer pessoa, né, vai se deparar em algum momento, né, com essas preocupações. Entretanto, né, a gente precisa observar se essas preocupações são constantes, né, se elas estão presentes, né, por muito tempo, né, se são pensamentos muito invasivos, né, se a pessoa sente muito desconforto, se ela tem dificuldade para controlar. Então, tudo isso a gente vai investigar, né, quando a gente estiver atendendo um paciente que se diz ser uma pessoa que se preocupa demais, né. Dentro do consultório, né, os pacientes vão falar que estão sentindo medo, ansiedade, apreensão, nervosismo, inquietação, pavor, terror, né? Ou seja, as pessoas podem usar nomes diferentes para os sentimentos, né? Mas o que a gente entende é que o sujeito está tendo uma atenção voltada para uma ameaça, né? Essa ameaça pode ser real ou imaginada, né? O nosso cérebro ele não diferencia o que é uma ameaça real do que é uma ameaça imaginada, né? Bastou você pensar que está diante de uma ameaça, né, que vai se deparar com uma ameaça, que a gente já ativa o circuito do medo no cérebro, né? E isso liga na gente um estado de alerta, ativando a resposta de luta ou fuga, né? Sistema nervoso simpático ativado, libera adrenalina, né? A gente começa a respirar mais ofegantemente, coração acelerado, pupila dilata, né? Boca seca, musculatura mais tensa, mãos e pés frios, né? Porque o sangue foge para os músculos de explosão, né? Então, toda vez que a gente interpreta, né, que está diante de uma situação ameaçadora, a gente ativa essa resposta, né, fisiológica. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, em ser, né, acolhedor, empático, né, com o paciente que está trazendo a sua preocupação, né. Eu tenho ouvido, né, de alguns pacientes, né, que foram, né, buscar atendimento com alguns profissionais, né, que falaram coisas do tipo, isso é besteira, é só parar de pensar nisso, sabe, é só deixar de lado isso, né, isso aí não tem nada a ver, chegando ao ponto até de dizer, né, que fazer quarentena é besteira, né, você não tem fator de risco, você pode se expor, né. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que o paciente não se sinta invalidado, né. A gente precisa, principalmente no primeiro contato, né, a gente precisa ser bastante acolhedor, né, para que o paciente se sinta mais à vontade, né, de expressar o conteúdo, né, do seu pensamento, para a gente entender qual é o conteúdo da preocupação, né. Cerca de 38% das pessoas ativam preocupações com frequência, né, e elas se descrevem como sendo preocupadas crônicas, né.
que será que isso está acontecendo hoje em dia? Ao longo da apresentação, vocês vão entender, né? A gente precisa entender como surgem, como que se mantêm as preocupações, né? A gente investiga qual é a frequência, qual é a duração, né? Qual é o conteúdo dessas preocupações. Então, é muito importante fazer uma boa entrevista de avaliação, e no nosso caso, né, da terapia cognitivo-comportamental, a gente faz uma conceitualização do caso. Eu vou explicar mais para frente, né? Então, a gente, além da entrevista, a gente costuma usar questionários para coletar dados, né, e para ajudar na conceitualização de casos. Desses questionários, né, livres, né, e até mesmo um outro profissional de psicologia, né, um psiquiatra, um neurologista, podem acessar, né. Alguns questionários, inclusive, são livres, né, estão em livros, né. Até mesmo o próprio paciente, né, pode pegar o livro, ler e fazer uma autoavaliação com esses questionários, né. A gente tenta analisar, né, no início, né, do atendimento, qual é a hipótese diagnóstica, né? A gente sabe que as preocupações constantes são um componente central do TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, mas também aparece com frequência em outros transtornos, como o TOC, o TEPT, o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, ansiedade social, né? Mas também entenderá que alguns pacientes, né, ser pessoas próprias, né? Alguns pacientes podem não preencher critérios diagnósticos para fechar um transtorno psiquiátrico. E ainda assim, essa queixa pode ser relevante e precisar de ajuda, né? Precisar de tratamento, né? As pessoas que entendem que se preocupam demais, elas costumam apresentar sintomas depressivos e ansiosos, elas apresentam um nível de estresse elevado, e os principais sintomas de estresse elevado são a hipersensibilidade emotiva, né? E pensar constantemente no problema, né? E costuma também sintomas somáticos, cabeça, dores de barriga, né? A gente vai tentar investigar o que te preocupa, né? Qual é o conteúdo desse problema, para quais áreas da vida se direcionam essas preocupações. A gente vai tentar investigar como se manifestam essas preocupações, em qual contexto, quando, com que frequência, quanto tempo dura. E a gente tenta investigar também como que esse sujeito costuma lidar com essas preocupações, né? Se for uma preocupação improdutiva, que eu vou explicar mais à frente, entender como que acontece o reforço operante negativo, né? É comum, né, pacientes que se deparam com preocupações improdutivas, né, emitirem comportamentos de fuga, de evitação, de verificação, de reasseguramento, né? Na verdade, são esses 4 os principais comportamentos, né, que pacientes muito ansiosos emitem, né? Fuga, evitação, reasseguramento e verificação, né? Quando eles emitem esse comportamento, eles momentaneamente se livram do desconforto, né? E o cérebro entende, né, que precisa repetir esse comportamento para se livrar do desconforto toda vez que se deparar com ele, né? Então, a gente tenta explicar para o paciente, né, esse modo de funcionamento, né, para que ele tenha maior adesão ao tratamento, né, entender que em algum momento, né, expor ao desconforto e lidar com esse desconforto, né, para poder ter um padrão de comportamento diferente, para poder atingir uma mudança, né? O professor Robert Léhy é um dos maiores especialistas do mundo, né, em ansiedade, né? Ele escreveu esse livro que é primoroso, né, como lidar com as preocupações. Ele vai ser a base, né, para essa apresentação aqui de hoje, né? E eu vou falar sobre alguns conceitos que ele traz dentro desse livro. Quando a gente se depara com uma preocupação, né, e se algo ruim acontecer, né, a gente pode lidar com essa preocupação de forma produtiva, né? Se é uma preocupação produtiva, a gente está focando em uma questão do momento presente. A gente está focando em um evento por vez, e não numa reação em cadeia. A gente está reconhecendo o que a gente pode controlar e o que não pode controlar. A gente aceita uma solução viável para implementar uma ação, né? Então, a gente vai ativar a preocupação produtiva quando a gente está diante de um problema real, né? E aí a gente vai usar a resolução de problemas. Quando a gente ativa uma preocupação improdutiva, né, a gente está pensando que deve pensar naquele assunto até se sentir menos ansioso ou controlar tudo, né? A gente acha que vai achar uma solução perfeita, né, para resolver aquele problema, né? A gente rumina pensamentos e andando no pensamento de si algo ruim no outro, né? É interessante pontuar, o primeiro pensamento em si, ele até pode ser uma precaução, né? Mas a partir do segundo pensamento em si, que você emendou no primeiro pensamento em si,
vai se tornando cada vez menos provável daquilo vir a acontecer, né? Então, o sujeito está gastando tempo, energia, né? E às vezes até recursos, né? Dentro daquela condição de tentar buscar a solução perfeita, né? E fica ali muito desgastado, né? Pode levar o sujeito ao nível de estresse em exaustão. E tem também algumas pessoas que ativam mais frequentemente o que a gente chama de esquiva emocional, né? Nesse caso, né, o sujeito, ele por um momento, ele vai sedar o cérebro dele, né, com um pouco de serotonina, dopamina, né? Ele vai tentar evitar momentaneamente o contato com os sentimentos, pensamentos e sensações, né? Pode viver um momento de dissociação, né? Pode buscar por prazeres momentâneos, né? E, em alguns casos, pode até acontecer ele ativar compulsões, né? Vamos falar um pouquinho sobre a preocupação produtiva, né? A preocupação produtiva, né, como eu disse, ela acontece quando a gente está diante de um problema real, ou seja, a gente enxerga o que está acontecendo ali e isso é possível de se compartilhar com os outros, né? Então, por exemplo, a pandemia de Covid, né, é uma preocupação real, né? A gente sabe que o vírus existe, né, mesmo que a gente não enxergue a olho nu, né? A gente viu o que aconteceu nos outros países. O Brasil foi um dos últimos, né, países a ser afetado pela pandemia, né? Então, a gente teve tempo, né, de olhar o que aconteceu lá fora, o que funcionou, o que não funcionou, né? A gente teve tempo até de receber, né, alguns artigos científicos a respeito de tudo que está acontecendo. Então, a gente pode parar e pode pensar a respeito disso, né? Então, a gente tem que definir qual é o problema, né? O primeiro passo é definir qual é o problema, né? Depois a gente avalia quais são as alternativas. A gente vai pesar prós e contras, né, em cada alternativa. Vai escolher uma alternativa que parece ser, né, a melhor, parece ser a mais viável, né, para que no final a gente consiga avaliar as consequências, né? Se deu certo, ótimo, parabéns, vamos exercitar a gratidão, né? Mas se não deu certo, a gente reavalia e escolhe uma outra alternativa para colocar em prática e tentar reduzir danos ou resolver o problema, né? Então, é dessa forma que a gente tenta, né, lidar com uma preocupação produtiva. O professor Martin Seligman é pai da psicologia positiva, né? Tem um livro que eu recomendo muito, que é o Aprenda a Ser Otimista, né? Ele diz que as adversidades que atingem as pessoas são as mesmas, né? Pode ser uma pessoa ansiosa ou não ansiosa, o que diferencia é a forma como a gente lida com a adversidade, né? Nós podemos vivenciar emoções positivas mesmo diante de uma adversidade, né? Eles fizeram vários estudos, por exemplo, mostrando a relação entre felicidade e superação, né? E relacionamentos significativos podem nos ajudar a superar e ganhar maior resiliência. Ou seja, né, algumas dificuldades, né? Se você passa por essas dificuldades em algum momento da sua vida, ao lado de uma pessoa, né? E essas duas pessoas ativam a empatia, né? Isso pode, inclusive, né, mais à frente, né, fortalecer o relacionamento, ativar bons sentimentos, né? Então, algumas situações reais, né, que a gente está acompanhando, né, ao longo do dia, né, com essa situação da pandemia de Covid, né? O número de mortos e contaminados, né? A dificuldade das pessoas para se adaptar, né? Trabalhando online, né? Mudando, né, o estilo de trabalho, né? A questão do desemprego, né, que é um problema sério, né, dentro de todos os países, né, que foram atingidos pela pandemia, né? Né, que eu estou passando por isso, está tendo que estudar para uma plataforma digital, né, tendo aula em casa, né, e adaptação, a dificuldade com a adaptação dele, a dificuldade da gente separar um espaço de tempo do dia para poder ficar ao lado, para poder ajudar a criança, né? Os pais não têm formação em pedagogia para poder auxiliar, né? E talvez a preocupação maior agora que é a busca por uma possível vacina, né? Todo mundo aí ansioso, né? Acompanhando as notícias, esperando, né, que surja alguma vacina para ajudar a reduzir os danos dessa pandemia, né? Mas e a preocupação improdutiva? O que é, né? A preocupação improdutiva, né, ela acontece quando a gente começa a ativar um pensamento em si e vai emendando no outro, né? Então, a gente precisa
fazer uma avaliação, né? Depois, a gente busca, né, maior autoconhecimento. Se estiver no processo de fisioterapia, né, a gente vai montar um diagrama do caso, vai explicar os dados, né, do passado que influenciaram para o desenvolvimento de crenças, esquemas, vai explicar para o paciente quais são as estratégias compensatórias que ele tem, vai fazer psicoeducação a respeito do próprio modo de funcionamento dele, a respeito da queixa que ele está trazendo, né? A gente vai fazer, estimular, né, uma automonitoria, né, ele precisa se auto-observar, né? Então, um passo importante, né, para lidar com a preocupação produtiva é ele parar e tentar entender em que situação eu estou, né? Em que contexto, né, essas preocupações costumam aparecer, né? Como que eu costumo me sentir, né, quando esses pensamentos são ativados, né? Então, a automonitoria é muito importante para depois a gente fazer, então, a escolha de estratégias e intervenções e aplicar, né? Eu vou comentar aqui de uma forma breve, claro, né? Como que a gente pode tentar atingir, né, favorecer, né, uma regulação emocional, né, com reestruturação cognitiva, desfusão cognitiva, técnicas de aceitação, mindfulness, né, para no final a gente poder fazer a avaliação, né, se está havendo ou não uma boa adaptação, né. Então, o que eu entendo, né, é que são esses 5 A's, né, que são importantes, né, dentro do processo para poder lidar melhor com uma preocupação improdutiva. Aqui alguns exemplos de questionários que estão naquele livro, Como Lidar com as Preocupações, do professor Robert Levy, né? O questionário de preocupações da Pensilvânia, que é o mais usado, né, no mundo para avaliar preocupações, né? Ele ajuda a investigar o quanto que o sujeito sofre, né, com essas preocupações, qual a intensidade, frequência, duração, né, dessas preocupações. O questionário de domínios de preocupação, né? E aí esse questionário é legal porque ele ajuda a acelerar a investigação a respeito de para quais áreas da vida você direciona mais as suas preocupações, né? E o questionário metacognitivo, né? Que ajuda a entender o que você pensa a respeito do seu pensamento, né? Como que você lida, né, com o seu próprio pensamento, né? Então, esses 3 questionários, eles aceleram, né, o processo de avaliação e ajudam a direcionar melhor quais vão ser as intervenções que a gente vai usar. Aí, citando, né, os professores Aaron Beck e Albert Ellis, né, os dois, nos anos 60, né, desenvolveram os 2 primeiros modelos de terapia racional, né, que seria a terapia cognitiva e a terapia racional emotivo comportamental, né, e os estudos, né, as pesquisas científicas deles embasaram, né, a formação ali da terapia cognitivo comportamental, né, porque somaram, né, esses conhecimentos aos conhecimentos dos comportamentalistas, né. Os dois entendem, né, agora, como vou confuso, porque o Albert Ellis já faleceu, né, e o Aaron Beck, ele está vivo, né, inclusive no mês passado ele fez 99 anos, né, e todos os dias ele lê um artigo científico, né. Ano passado ele publicou um artigo científico, inclusive, né. Ano que vem vai ser um ano de festa, ele vai completar 100 anos, né. Os dois entendem que não é a situação que gera o nosso sentimento, mas a forma como a gente pensa, né, a forma como a gente interpreta a situação, né. Então, eles mostraram, né, a partir dos estudos deles, que é totalmente possível, né, identificar, né, o que a gente está pensando, né, e usar estratégias, né, para poder mudar esse pensamento, e mudando o pensamento, automaticamente sentimento e muda padrões de comportamento, né. Aqui um exemplo, né, de avaliação do professor Aaron Beck, né, o diagrama de conceitualização cognitiva. A gente, em terapia, coloca dados relevantes da infância, coloca as crenças centrais do sujeito, regras, suposições, atitudes que ele tem, possíveis estratégias compensatórias e dá exemplos do dia a dia, né? Diante de tal situação, você teve tal pensamento, né, que gerou tal emoção e tal comportamento, né? Quais são as regras, atitudes e suposições mais comuns, né, que a gente vê em pessoas que sofrem, né, com as preocupações improdutivas, né? São as regras de que eu tenho que me livrar desses pensamentos ruins, né?
forçar para não pensar não ajuda, né? Como disse o professor Steven Hayes, no exemplo do urso branco, né? A metáfora do urso branco. Tente não pensar no urso branco, né? Tente agora, nesse momento, não pensar em urso branco. Automaticamente já veio à sua mente a imagem, né? Então, forçar para não pensar, forçar para não sentir, né? Não ajuda, né? A supressão emocional é um caminho muito ruim, né? Para lidar com as preocupações improdutivas, né? Se algo é ou parece ser ameaçador, eu tenho que pensar nisso o tempo todo, né? Essa é a crença número 6 das 12 crenças irracionais que o professor Albert Ellis investigou, né? Tenho que controlar todas as variáveis para ter certeza de que nada de ruim vai acontecer, né? Porque se acontecer, a culpa será toda minha, né? Vai ser terrível, catastrófico se acontecer, se não acontecer da forma como eu gostaria. Se eu penso, então é verdade, né? É um erro muito comum, né? Cognitivo, né? O paciente ele entra em fusão com o pensamento, né? Os pacientes ansiosos, né? Eles quando pensam algo, né? Eles se transportam para aquele lugar, né? Então o pensamento é como um comportamento encoberto, né? Então, se eu estou pensando algo, eu estou me comportando por um momento mentalmente naquele lugar, né? E aí o sujeito, ele imagina algo ruim, né? Que está acontecendo, que está por vir, né? E aí, por um momento, ele está se comportando mentalmente naquele lugar, né? Se vocês imaginarem agora, nesse momento, né? O prato de comida favorito de vocês, né? Uma riqueza de detalhes, imaginando o cheiro, imaginando a cor do prato, os detalhes, né? Vai acontecer um fenômeno interessante. Vocês vão liberar saliva na boca, vocês liberam suco gástrico no estômago, né? A área do cérebro responsável pela alimentação é ativada, né? Então, esse experimento banal, né? Ele mostra, né? Como que os nossos pensamentos podem ser realmente muito impactantes, né? No nosso dia a dia. Outra regra muito comum, né, das pessoas muito ansiosas é de que se é possível de acontecer, então é provável, né? Esse é um erro cognitivo muito comum, né? Não é porque algo é possível de acontecer que esse algo é provável, né? A gente tem que se precaver, por exemplo, do Covid, né? A gente entende, né, que ele é um vírus agressivo, né? A gente entende que olhando para os outros países lá fora, né, que ele pode contaminar cerca de 80% de uma população, a gente entende que ele pode causar sintomas graves em cerca de 15% da população, a gente entende que ele pode até mesmo levar à morte 1% da população, né? Mas se a gente está tomando os devidos cuidados, né, se o sujeito não tem, né, diversos fatores de risco, né, não é provável, né, que ele vá morrer, né? É muito mais provável, na verdade, que nós estejamos entre os 99%, né, da população que vai sobreviver, né? Então, a gente tem que se precaver, a gente tem que tomar cuidado, principalmente para não ser vetor, né, levando esse vírus para pessoas que são vulneráveis, né? Para que não haja um contágio em massa, sobrecarregando, né, um sistema de saúde, lotando, por exemplo, as UTIs, né, que podem precisar ser utilizadas em algum momento, né? Mas eu posso, né, a qualquer momento, né, ser acometido por uma doença, escorregar, bater a cabeça e morrer, uma bala perdida pode me acertar nesse exato momento, né, eu posso receber uma notícia de alguém da família, né, que tudo isso é possível de acontecer, mas não é provável, né? Então, a professora Brené Brown, né, que escreveu um excelente livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, né, ela fala que as pessoas que não são tão ansiosas, né, são pessoas que aceitam a própria vulnerabilidade, elas simplesmente entendem, né, que é pouco provável daquilo acontecer e ignoram, né? Elas sabem que pode acontecer, mas elas não levam isso em consideração, né? Elas seguem suas vidas porque, se é pouco provável, né, eu não tenho que dar tanta atenção, né, para isso. A reestruturação cognitiva, né, é um processo guiado, né, para favorecer, né, a reconhecer, questionar e modificar os pensamentos distorcidos. A gente teve uma contribuição importantíssima aí dos professores Aaron Beck e o Albert Ellis, estruturando, né, as estratégias que a gente pode utilizar.
a gente usa principalmente, né, o questionamento, está até escrito errado, o questionamento socrático, né, e o registro de pensamentos disfuncionais, né? Questionamento socrático, que o filósofo Sócrates, né, da Grécia Antiga, né, ele avaliava o próprio pensamento fazendo perguntas, né? Então, o objetivo aí é tentar atingir pensamentos alternativos e mais adaptativos, né? Mas esse processo ele tem que ser um processo guiado, né? O paciente não pode mentalmente, né, ficar tentando, né, lidar com esse pensamento, né, porque ele pode se perder, né? O ideal é anotar qual é a situação, né, o que está sentindo, né, qual a intensidade do sentimento, né? O sentimento a gente costuma resumir em uma palavra só, né? Muitos pacientes confundem aqui, né, colocam no sentimento pensamentos ou comportamentos, né? Então, às vezes a gente pergunta, o que você está sentindo, né? E o paciente diz, eu sinto que eu vou morrer, né? Eu vou morrer é um pensamento, né? Frases, imagens são pensamentos, né? O sentimento é de medo, né? De terror. Aí a gente tenta anotar qual é o pensamento que está gerando aquele sentimento, né? E tenta investigar, né, os fatos a favor e fatos contra, como se fosse um advogado de acusação e de defesa, né? Então, listar todas as evidências a favor, todas as evidências contra, né? Isso sim pode ajudar a regular a emoção. Porque se você encontra várias evidências contra aquele pensamento, né, você automaticamente ressignifica. A gente consegue reestruturar e atingir um pensamento alternativo, né? E se você atingir um pensamento alternativo, a gente vai conseguir reduzir a intensidade do sentimento, tá? Se você está investigando o pensamento e você achou um monte de fatos a favor do pensamento e nenhuma ou muito poucas evidências contra o pensamento, talvez estejamos lidando aí com um problema real. E se é um problema real, a gente vai trabalhar como uma preocupação produtiva, né? Que é uma estratégia de resolução de problemas. Em muitos casos, né, se a gente está atendendo um paciente já por um tempo maior, né, por alguns meses, né, a gente pode perceber que o conteúdo dos pensamentos, né, costuma ser similar, né? E aí, nesse caso, a gente vai diminuir a frequência de questionar pensamento por pensamento em cada situação e vai focar na ameaça mais profunda, que seriam as crenças nucleares do sujeito, né? Então, por exemplo, né, se eu penso que a minha sócia pode me passar a perna, né, aí na semana seguinte eu levo para minha terapia a ideia de que a minha esposa pode estar me traindo. Na outra semana eu levo um pensamento de que eu assinei um contrato e talvez esse contrato tenha uma letra miúda lá que vai ser usado contra mim, né? A minha crença é uma crença de desconfiança, né? O mundo é perigoso, as pessoas não são confiáveis, né? Nesse caso, vale a pena parar e questionar, né? Debater um pouco mais a crença do sujeito, né? E não ficar tão aprisionado a questionar uma situação por vez. A seta descendente, né, é um exemplo, né, de estratégia que o professor Aaron Beck ensina para tentar atingir essa crença central do paciente, né? Então, trouxe um exemplo aqui, né, um paciente que estava estressado com o trabalho, né, ele entrou num trabalho novo e ele estava, e veio a pandemia e ele tentando, né, se adaptar, né, a esse trabalho, inseguro, porque, né, aquela ideia de que o chefe não está me vendo no dia a dia, né? Então, se eu entreguei em 1 hora, ou se eu entreguei em 7 horas o trabalho, né, ele não sabe muito bem quanto tempo eu fiquei, de fato, sentado trabalhando, né? Então, um dia o chefe disse, o seu projeto precisa de mais trabalho. E aí eu perguntei, o que isso significa para você? Né? Significa que meu valor é determinado pelo meu desempenho, né? Então, eu perguntei, mas se isso for verdade, o que significa? Né? Ele pensa que eu sou um engenheiro ruim. Tá, digamos que isso seja verdade. O que significa? Né? Que um erro e está tudo arruinado. Né? Basta um erro e está tudo arruinado. Pensamento tudo ou nada dele. Né? Ok, mas e se isso for verdadeiro? O que isso significa? Né? Significa que não sou bom em nada que eu faço. E se isso for verdadeiro? O que isso diz a seu respeito? Significa que eu sou um fracasso, não tenho valor, poderia até morrer, né? Então,
fazendo perguntas como: o que isso significa para você? Se isso é verdadeiro, então, né, o que se diz a seu respeito, né? Aprofundando, né, esse pensamento, né, a gente muitas vezes vai conseguir chegar numa crença central do sujeito, né? E aí a gente pode pegar essa crença, né, do sujeito e debater em sessão, né? Então, assim, algumas estratégias o paciente vai ter mais facilidade para pegar e aplicar por conta própria, né? E outras não, né? Debate de crença central, por exemplo, é um trabalho que é mais facilmente feito em sessão de terapia, sendo guiado pelo terapeuta, né? Então, ao longo do tempo, a gente pode anotar as evidências, né, que contradizem aquela crença central distorcida e apoiam, né, uma crença alternativa, né? E pode anotar também evidências que parecem apoiar aquela crença antiga, mas com algum reenquadramento, né? Porque pode ser que o sujeito esteja aumentando a magnitude, fazendo uma abstração seletiva ali. O professor Steven Hayes, né, que elaborou a terapia de aceitação e compromisso, né, ele elaborou diversas formas, né, de aplicar, né, estratégias, né, para favorecer a desfusão, né? O que é a desfusão? A desfusão ela é diferente da reestruturação cognitiva, né? Porque na reestruturação cognitiva a gente está questionando o pensamento com o intuito de modificá-lo, de transformá-lo em outro, caso ele seja distorcido, né? A desfusão não. A desfusão a desfusão é um processo cognitivo avançado que ajuda o paciente a lidar com o seu pensamento de uma forma diferente, sem fazer o questionamento, né? Então, o sujeito ele vai descentralizar, ele vai criar um distanciamento desse pensamento por um momento, né? Então, se eu tenho um ataque de ansiedade, uma ansiedade antecipatória, né, de pânico, né? E eu começo a pensar que eu vou morrer, né? Eu estou sentindo falta de ar, logo eu estou com Covid, logo eu vou morrer, né? Eu posso trabalhar com o paciente diversas estratégias para ajudá-lo a fazer desfusão. Então, um exemplo seria: este sou eu, Rafael, pensando que estou com falta de ar a ponto de vir a morrer por causa disso, né? Isso é um pensamento meu. Pensamentos são imagens e sonhos sendo projetados, né, na minha mente o tempo todo, né? Meu pensamento não é necessariamente uma verdade, meu pensamento não prevê o que está por vir, né? Pessoas ansiosas costumam pensar, e se algo ruim, né? Se elas fossem boas em prever coisas, elas conseguiriam prever também coisas boas, né? E isso normalmente não acontece, né? Então, o objetivo da desfusão é reduzir a intensidade do sentimento, criando um distanciamento, fazendo o sujeito interpretar de uma forma menos literal aquele pensamento dele, né? Não é porque eu penso que isso é uma verdade, né? Quantas vezes no passado você já teve pensamentos ruins, catastróficos, e nada de ruim aconteceu, né? Então, a desfusão ajuda a lidar de uma forma diferente com o pensamento, né? Com um maior distanciamento, né? E ajuda também a evitar essa fusão cognitiva que eu comentei anteriormente com vocês, né? Os pacientes ansiosos, eles ativam muito a fusão cognitiva, né? Eles pensam e já acham que estão ali dentro daquele cenário ruim e ativam reações emocionais e comportamentais em função disso. O professor Steven Hayes também fala muito sobre aceitação, né? Temos vários, né, outros terapeutas que abordam esse tema da aceitação muito bem, né? O próprio professor Bernard Ranger, né, aqui do Brasil, né, que trabalha com a estratégia Acalme-se, né? A primeira letra da estratégia Acalme-se, que é usar sucesso para pânico, para tratar, aceite sua ansiedade, né? Aceitação é abrir os braços e viver aquela experiência de uma forma mais aberta, né? Você conseguir se conectar mais com aquele momento, né, presente, né, e aceitar que as coisas são o que são, né? A gente pode conversar com as pessoas ao nosso redor para tentar conscientizá-las, né, de que elas precisam se precaver, por exemplo, né, ficar um pouco mais de tempo em casa, usar máscara, né, mas nem sempre a gente vai conseguir ter sucesso na nossa ação, né? E a gente precisa entender que há milhares de outras variáveis que não são controláveis por nós, né?
Então, o Brasil tem um sistema de educação que não incentiva, né, o desenvolvimento de empatia, pensamento crítico, né? Então, muitas vezes a gente vai ter ações que não vão trazer para a gente resultados, né? O resultado que a gente gostaria, né? Então, é entender como as coisas são, né? E aceitar mais, né? Que há variáveis que simplesmente não são controláveis por nós, né? Porque os pacientes que sofrem, né, com depressão costumam ativar muitos pensamentos de deveria, né? Então, as coisas deveriam ser diferentes, né? Fulano deveria agir de forma diferente, deveria ter mais consenso, deveria agir, né? As pessoas deveriam ser mais humanas, deveriam, né? O pensamento deveria, né, gera muito sofrimento, né? Na verdade, qualquer verbo, né, conjugado no pretérito imperfeito, né, o ia, né, gera sofrimento, porque é um passado, já foi, né? Você não vai conseguir alterar isso, né? É bom observar que aceitação não é sinônimo de resignação, conformismo ou vitimização, né? Se a gente está diante de uma situação problemática, né, diante da qual a gente pode falar, a gente pode agir, né, a gente vai tentar, né, agir, vai tentar falar, né? Mas há outros momentos em que a gente simplesmente precisa aceitar que as coisas, por um tempo, né, vão ser o que são. Há alguns momentos em que a gente vai entender que, assim, o que eu poderia fazer já está sendo feito, né? A gente vai entender que precisa esperar um pouco, né, para as coisas, para o cenário mudar, né, e talvez ser um pouco mais favorável, né, poder agir. Uma outra forma de regular as emoções, né, que está muito em alta agora no momento, né, porque tem muitas pesquisas científicas, né, comprovando eficácia, né, para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão, para aumentar o foco de atenção, né, é o mindfulness. Né? O mindfulness é a atenção, traduzido aqui no Brasil como atenção plena, né? É um estado mental que se caracteriza pela autorregulação da atenção para uma experiência presente, uma atitude aberta, de curiosidade ampla, tolerante, né? Ou seja, né, já dá para entender que é um exercício difícil, né, conseguir atingir esse estado mental, né? Mas a ideia é dirigir a nossa atenção, né, para o momento presente, né? E aí quem trabalha com mindfulness, né, faz uma diferenciação entre o que seria o modo atuante ou o modo fazer, né, e o modo existente ou o modo ser, né? No modo atuante, você está em corpo presente no lugar, mas em mente você está em outro, né? Então, por exemplo, eu posso dirigir o meu carro, e como dirigir já é um hábito para mim, né? Eu posso estar fazendo o caminho para a faculdade, né? E a minha mente está pensando em um monte de problemas, né? E se, né, a minha turma, né, lá da pós não fechar? E se, né, eu não conseguir montar a apresentação até sexta? E se, né? Eu posso estar lidando mentalmente com um monte de preocupações, né? Ou ficar automaticamente fazendo 1 milhão de coisas, né? Pacientes que têm padrão excessivo de cobrança costumam montar um checklist gigantesco, né, de coisas para fazer. Uma coisa que me impressiona muito nessa pandemia, né, é essa cobrança que as pessoas fazem, né, consigo mesmas e com crianças, inclusive, de produtividade, né? As pessoas querem manter a mesma produtividade, mesmo passando por uma pandemia mundial, mesmo passando por um monte de situações de mudança e de adaptação, né? Então, o chefe do trabalho continua cobrando igual, o colégio quer cobrar igual, né? Então, isso é muito preocupante, né? Então, as pessoas, às vezes, ficam nesse modo atuante, né? Uma espécie de checklist mental de coisas que tentando resolver, né? Existente ou modo ser, né? Já é diferente, né? A pessoa, por um momento, ela se conecta mais intensamente com o momento presente, né? Então, eu estou vendo o que está aqui, eu estou sentindo o cheiro do que está aqui, eu estou tocando o que está aqui, né? Um experimento simples e muito legal de se fazer é a meditação do chocolate, né? Peguem um pedaço de chocolate, né, que provavelmente vocês em algum momento comeram na correria do dia a dia, né? E tenta sentir a textura, olhar a cor do chocolate, a incidência da luz, né? Tenta sentir o cheirinho de chocolate, né? Quebrar um pedacinho dele, botar na boca, deixar derreter, né? Movimentar esse chocolate derretido na boca, sentindo algum dos 200 possíveis ingredientes, né, que um chocolate pode ter,
né? Ao engolir, sinta o chocolate descendo pela garganta, acompanhando até ele chegar no estômago, né? Essa experiência é uma experiência simples, né? E que vai mostrar para vocês o que seria estar ligado no modo existente. O professor Mark Williams, né, que escreveu o livro Atenção Plena, que tem um guia de 8 semanas, né? Práticas de 8 semanas de mindfulness. Esse, inclusive, é o protocolo mais testado e com comprovação científica de eficácia, né? O professor Mark Williams, ele coloca, né, esse experimento do chocolate no livro dele, né? E ele fala nesse livro que, hoje em dia, as pessoas têm passado, na média, né, claro, né? As pessoas têm passado menos de 20% do seu tempo do dia ligados nesse modo existente, né? Então, isso acaba gerando um aumento do nível de estresse, isso acaba gerando uma sensação maior de vazio, de angústia, né? Algumas pessoas, inclusive, não conseguem, né? Se queixam, né? De não lembrar, né? Das coisas que fizeram, né? Ao longo do dia, porque elas estão ligadas nesse modo atuante. No modo atuante, né? A gente ativa muito o nosso lobo frontal do cérebro, né? Tentando resolucionar os problemas, né? No modo existente, a gente desativa um pouco o lobo frontal, ativa um pouco mais uma região central do cérebro chamada ínsula, né? Que é uma região importante, né? Que faz a codificação das sensações físicas em sentimentos, né? Então, os grandes meditadores, as pessoas que praticam atividades contemplativas, né, com frequência, né, elas têm essa região da ínsula no cérebro super desenvolvida, né? Então, mindfulness é uma forma incrível de aprender, né, a lidar com as preocupações, porque a pessoa, por um momento, né, vai deixar de lado o pensamento, por um momento ela vai vivenciar emoções mais compatíveis com o contexto, né? Então, se você não tem o treinamento, né, para fazer essa aplicação, né, do treinamento em mindfulness, pode encaminhar. Aqui no Rio de Janeiro tem vários centros e instrutores que são excelentes, né, para trabalhar com atenção plena. O professor Kabat-Zinn, né, a maior referência do mundo, né, quando se fala em mindfulness, né, esse livro dele, Viver a Catástrofe Total, é um livro excelente, assim, referência para qualquer pessoa que queira estudar esse tema, né? E as notícias, né? É uma pergunta muito frequente, né, dos meus pacientes, né? Essa: eu devo ficar em contato com as notícias o tempo todo, né? Então, o erro está na expressão o tempo todo, né? A gente precisa selecionar melhor, né, as notícias que chegam para a gente. A gente está sendo bombardeado o tempo todo de informações, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Eu costumo dizer que viver alienado não, mas alienar-se é preciso. É preciso, em alguns momentos, a gente se alienar um pouco, né? A gente, sabe, comer uma comida gostosa, assistir nosso seriado, né? Se desconectar um pouco, né, dos problemas que nos afligem, né, todos os dias no dia a dia, né? Mas algumas pessoas vão para os extremos, né? Algumas pessoas vão para o extremo de se alienar o tempo todo, né? E aí a gente vai falar sobre a esquiva emocional, e algumas outras pessoas vão para um outro extremo, né? Que seria o extremo de ficar o tempo todo, né, em contato com essas notícias. Aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, as pessoas deixarem a TV ligada num canal de notícias, né? E aí ficam ali, né, apenas recebendo as informações o tempo todo, né? Então, por exemplo, salvar sessões, né, de sites, né? Por exemplo, a seção de ciência e saúde, a seção de esportes, né, para poder acessar, né, programar melhor qual programa você vai ver, né? É importante, né? Tem um estudo que foi publicado na revista científica norte-americana, né, que fala sobre, que investigou jornalistas, né? Eles pegaram 160 jornalistas, né, e dividiram em 3 grupos, né? 3 grupos. Um grupo de jornalistas iria noticiar tão somente as notícias ruins, né? Então, notícia de enchente, furacão, né, mortes de Covid, né? Um outro grupo, né, iria noticiar as notícias neutras,
né? Tipo, o Papa Francisco desembarcou hoje em Milão, né? O novo presidente da Sérvia é fulano de tal, né? E um outro grupo de pessoas, de jornalistas, iria noticiar as notícias boas, né? Notícias como descobriram a cura para tal doença, um menininho que estava sem perna botou uma perna mecânica, plantações sem agrotóxicos estão sendo feitas, né? E por aí vai, né? E 3 meses à frente, eles mostraram que os sujeitos que estavam em contato o tempo todo com notícias ruins apresentaram sintomas, né, de ansiedade, depressão e estresse elevado, né? Então, esse estudo é um estudo que mostra, né, que a gente não pode ficar, né, em contato com as notícias ruins com tanta frequência, né? E a esquiva emocional, né? A esquiva emocional ela pode acontecer com frequência em alguns sujeitos, né? É quando você interpreta de forma negativa uma situação, os sentimentos desagradáveis aparecem, né? E aí o sujeito ele vai ativar propriamente a esquiva emocional, que seria uma busca de um prazer momentâneo, fazer uma dissociação, ativar compulsões, né? Até vale o destaque para a bebida alcoólica aqui, né? O item que mais aumentou de vendas, triplicou de vendas nos supermercados, foi a bebida alcoólica, né? As pessoas com a dificuldade de ir para uma boate, de ir para um bar, né, começaram a comprar caixas de cerveja, caixas de vinho, né, e guardar dentro de casa, né? Eu vi a reportagem sobre isso e confirmei isso conversando com meus pacientes, né? Alguns pacientes começaram até a beber mais, né? Porque tinham o hábito de beber só em companhia de outras pessoas, começaram a beber em casa sozinhos, né? Depois vem as consequências desagradáveis, né? E depois uma fase, né, difícil de autorrecriminação ou de terceirizar a responsabilidade. Daí vai depender do sujeito, das crenças do sujeito, né? Tem alguns sujeitos que vão se culpar em excesso, tem outros sujeitos que vão culpar o outro, vão culpar o mundo, né? Vão falar coisas do tipo, eu estou em quarentena, não tenho prazer nenhum, eu mereço, né, ter esse momento de prazer, né, com a comida, com a bebida, né, com o sexo, seja lá o que for. E a esquiva emocional, né, ela pode ser necessária em alguns momentos, né, a gente entende isso, né, mas se for frequente, pode ser disfuncional, dificulta o indivíduo a atingir seus objetivos pessoais, a restringir, começa a restringir a capacidade de estar mais presente, né, o mindfulness, né, e cria novos problemas, né. Então, na esquiva emocional, você primeiro se depara com o desconforto da preocupação, depois você sente um alívio momentâneo do desconforto, ou um prazer, né, e depois você se depara com desconforto de novo, né. E pode acontecer de você, ao invés de ter um problema, que era aquela preocupação, ter 2 problemas no final, né. Então, como lidar com a esquiva emocional, né? Tentar ajudar o sujeito a prestar atenção à sua emoção, nomear essa emoção, né? Dizer qual é a emoção que ele está sentindo, qual a intensidade dessa emoção, avaliar essa emoção dentro do contexto, né? Se é compatível, né? Por exemplo, né, o sentimento de medo, ele é um sentimento que pode, né, ser ativado, né, em alguns contextos de forma adaptativa, né? O sentimento de medo, o sentido, né, do existir, né, o sentimento de medo é para nos preservar, né? Então, por exemplo, eu gostaria, né, que algumas pessoas sentissem um pouco mais de medo de se contaminar ou de levar o vírus do Covid para outras pessoas, né? Isso seria adequado, dentro do contexto no qual a gente está, né? Há outros momentos em que o sujeito pode ativar a emoção medo, né? E essa emoção medo não estar muito compatível ao contexto, né? Então, por exemplo, medo de voar de avião, né? O sujeito está ali em pânico, né? Achando que vai morrer com falta de ar dentro do avião, o avião vai cair, né? Se você olhar ao seu redor, você vai ver que não tem ninguém, né? Compactuando, né, daqueles pensamentos, ninguém tendo essa mesma emoção, né? Depois a gente faz um trabalho para o sujeito aceitar mais, né, essa emoção. Ele precisa entender que essa emoção, né, ela vai estar presente por um momento, né? Tem pacientes que eles não querem vivenciar a desconfortável, né? Eles querem o tempo todo se esquivar, né? Essa supressão emocional, ela gera problemas, né?
Expressão emocional é como afundar uma prancha dentro da água, né? Numa piscina ou numa praia, todo mundo já fez essa experiência de afundar a prancha, né? Você fica segurando ela lá embaixo, né? Mas em algum momento ela sobe, né? Às vezes sobe com força na sua cara, né? Não tem como ficar segurando, né? O tempo todo, né? O tempo todo suprimindo, né, essa emoção, né? E depois tentar validar essa emoção. Você vai tentar expressar, ajudar o sujeito a expressar mais e mais frequentemente melhor essa emoção, trabalhar um pouco mais a assertividade, né? Há momentos em que vai valer a pena experienciar a emoção e expressá-la, né? Então, aceitar as próprias respostas emocionais e comportamentais, né? Tentando empatizar, né, com elas, né? Você vai tentar se olhar de fora, né, e ser mais acolhedor, né, consigo mesmo, entendendo que aquela forma como você está agindo naquele momento, né, não é necessariamente inadequada, né? Principalmente nós homens, né, temos uma tendência muito grande, né, a não expressar os nossos sentimentos. O nosso, né, nos ensina isso. Toda a vida, né, esses aprendizados nos levam a achar que os nossos sentimentos agradáveis não devem ser expressados, porque as pessoas vão entender que nós somos vulneráveis, né? É comum, né? Um menino cair, por exemplo, e o pai falar, vai lá, não, volta a correr, né? Ou então o menino começar a fazer uma queixa e falarem para ele, para de besteira, deixa de ser viadinho, né? Enfim, essas expressões que a gente ouve na sociedade. Os heróis, né, que são modelos, né, para os homens, né, são heróis sempre muito fortes, né, que enfrentam os desafios do início ao fim, né, e que, assim, não revelam, né, os sentimentos ruins. Eu estou triste, eu estou angustiado, né, eu estou apreensivo, né, eles simplesmente escondem os seus sentimentos, né. Então, é mais comum, né, acontecer, né, essa supressão emocional em homens, mas também pode acontecer em mulheres, né, e a gente precisa tentar entender por que isso está acontecendo, né, e ajudar o paciente a identificar, né, nomear, né, avaliar se é compatível ao contexto, aceitar essa emoção e expressar. Bom, com relação à falta de controle dos impulsos, né, a TCC ela tem programas efetivos, né, de autocontrole, não vai dar para detalhar aqui por causa do tempo, né, mas ela aumenta a motivação, né, para ter maior adesão ao tratamento, ela combina técnicas cognitivas e comportamentais para mudar estilo de vida, ela favorece o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, ela estimula a inserção de novos e saudáveis hábitos, né, ela maximiza a generalização, né, ela ensina novas formas de lidar com o possível lapso ou recaída, né, incentiva temas de apoio, né, e interdisciplinar, né, o trabalho com outros profissionais da área da saúde, que é importantíssimo quando a gente está lidando com pacientes que têm algum problema de controle dos impulsos. A gente usa muito, né, a entrevista motivacional, né, com pacientes que sofrem com a esquiva emocional e que vivenciam, né, num determinado momento da vida, o abuso, né, a dependência de substâncias, por exemplo, comer compulsivo, né? Porque muitos pacientes chegam numa pré-contemplação, acham que não tem um problema, né? O problema é o outro, né? Eu estou sob controle, né? Por exemplo, um paciente que tem problemas com álcool, né? Ele pode dizer que ele não tem problema algum, né? E que a qualquer momento eu paro de beber, quando eu quiser eu paro, né? E aí a gente tenta, né, trabalhar, né, de uma forma mais persuasiva, né, para mostrar para ele que parte das coisas ruins que estão acontecendo na vida dele, né, e a dificuldade que ele tem, né, para atingir os próprios objetivos dele, né, tem a ver com as ações dele, né, ou seja, ele é parcialmente, pelo menos, né, responsável por aquilo tudo que está acontecendo. Aí ele vai para uma fase de contemplação, né, na contemplação a gente aproveita para fazer psicoeducação, né, sobre o modo de funcionamento dele, sobre o problema que ele apresenta, né, sobre o tratamento, como é, né, e depois vai para a preparação, aí o sujeito pesa prós e contras, então, por exemplo, um paciente com álcool, ele vai avaliar prós e contras de ir para um grupo de apoio na igreja dele, de fazer terapia, de tomar medicação, né, depois vem a implementação de ação propriamente dita para conseguir, né, ter uma mudança. E ainda pode haver uma outra fase que é a recaída, né? Caso haja uma recaída, né, o sujeito volta para a contemplação, para a preparação ou para a ação, né? Ele não volta mais para a pré-contemplação.
né? Quanto melhor feito o trabalho, é a probabilidade do sujeito voltar, exemplo, para a última fase, que é a ação, né? Mas se o trabalho ainda não é consistente, não tem tempo, né, e dedicação suficiente, né, pode ser que o sujeito volte lá para a contemplação. Então, tem uma série de estratégias, né, que eu não vou poder falar aqui para vocês, mas que a gente usa para ajudar pacientes que têm problemas, né, no controle dos impulsos. A metáfora do ônibus do professor Steven Hayes é uma metáfora muito interessante que nos ajuda, né, a fazer um resumo, né, vamos colocar assim, um resumo de tudo que a gente falou até aqui, né. Então, imagine que você está dirigindo um ônibus, né, e esse ônibus é você, tá? Então, tudo que acontece lá fora do ônibus, da janela do ônibus para fora, né, é a realidade, né. Então, se tem um buraco na estrada, por exemplo, né, esse buraco, ele é visto por você, mas esse buraco também vai ser visto por todas as outras pessoas, né, que estão fora do ônibus, né? E quando você se depara com um problema real, né, que seria, no caso, um buraco, um desvio no trânsito, enfim, você vai ter que tomar uma decisão. E aí a gente trabalha com a resolução de problemas, né? Eu passo com a minha roda do ônibus por cima desse buraco, eu contorno, eu viro à esquerda e passo por... contorno o quarteirão, enfim, você vai tomar uma decisão. Entretanto, tudo que acontece dentro do ônibus, né, é o que está acontecendo dentro de você. Então, são as nossas sensações, memórias, pensamentos, sentimentos. Nessa metáfora do ônibus, né, os pensamentos, eles são retratados como os passageiros. Toda vez que você passa por um determinado ponto de ônibus, alguns passageiros vão estar lá e vão subir no ônibus. Você não controla quem são esses passageiros, né? Ninguém tem esse controle, né? Em alguns momentos pode ser uma quantidade maior de passageiros, em outros momentos pode ser uma quantidade menor, que todo mundo deseja ir na Suíça, né, onde vai ter poucos passageiros em cada ponto, as pessoas serão super educadas e cordiais, mas normalmente não é isso que acontece, né? Na mente de uma pessoa ansiosa, né, normalmente tem muitos passageiros, e esses passageiros não são muito adequados, esses passageiros não são muito educados, né? Então, imagine que subiu no seu ônibus um passageiro ameaçador, né? Um passageiro portando uma jaqueta preta, né, uma faca, né? E ele começa a falar coisas ameaçadoras do tipo: eu tô louco para assaltar alguém, só não decidi quem eu vou assaltar, né? Tá tendo um tiroteio na rua da frente, vira à esquerda, né? Esse motorista é muito lento, e você não vai conseguir subir essa ladeira, você não vai conseguir, né? Então, tenta imaginar, né, um passageiro que começa a falar coisas inadequadas para o motorista, né? Os pacientes que são mais ansiosos, mais impulsivos, né, eles entram em fusão com o pensamento, ou seja, eles viram reféns desse passageiro, né? Então, o passageiro grita com ele, né, que tem alguma coisa perigosa, ele paralisa. O passageiro manda ele virar à esquerda, ele vira à esquerda, né? Ele fica refém, né, à mercê desse passageiro, né? Então, a gente tenta trabalhar, né, para entender que os passageiros são só passageiros, né? Esse sujeito que está dizendo essas coisas ameaçadoras, né, ele, no final do dia, ele vai dormir de pantufas, né? Ele não vai fazer mal nenhum, né? Inúmeras vezes o paciente ansioso pensou em coisas ruins que iriam acontecer, né? E no final nada de ruim aconteceu. Depois de um tempo, você vai começar a entender que quando você passa por alguns determinados pontos de ônibus parecidos, você começa a se familiarizar com esses passageiros, né? E você começa a ter maior facilidade para ignorar esse passageiro, né, e focar um pouco mais na estrada. Focar na estrada é mindfulness, né? É segurar o teu volante, prestar atenção ao caminho, né? Ao som do motor do seu ônibus, né? Ao caminho que você está fazendo, né? Escolher o melhor caminho que você está traçando, tá? Então, eu gostaria de finalizar, né, com essa metáfora do professor Steven Hayes, para a gente poder fazer uma espécie de resumo, né, de tudo que a gente falou aqui. No caso dos pacientes que sofrem com a esquiva emocional, né, é comum subirem passageiros, né, dizendo coisas do tipo, né, para que ir por esse caminho? Vamos parar na praia ali, né, vamos curtir a vida doidado, né?
Amanhã você faz esse trajeto, para que fazer hoje, né? Costumam ter, os passageiros costumam ter pensamentos autossabotadores, né? Que fazem com que eles busquem um alívio momentâneo de desconforto ou a busca de um prazer momentâneo, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, né? Como eu disse, né, é um tema muito amplo, né? Quem tiver interesse de aprofundar, né, pode dar uma lida nesses livros que eu passei, né, ao longo da apresentação, e aqui vocês têm o meu e-mail, o meu contato, né, caso queiram conversar depois, né, tirar alguma dúvida, tá? Eu vou interromper aqui a transmissão dos slides. Obrigado, Rafael, pela excelente exposição, né? Muito rica. Temos aqui alunos seus e outras pessoas fazendo muitos elogios à sua palestra, né? Vamos ter que dar ênfase às perguntas. Então, a Mariana Cabo, que resolveu dar um depoimento da própria experiência, né? Eu sou extremamente preocupada, porém me preocupo em ficar sem minhas preocupações, porque acho que vou perder o controle de tudo. Como lidar com as minhas preocupações sem me livrar delas? A gente não vai deixar de se preocupar, né? A gente vai aprender a lidar com esses pensamentos, né? O professor Albert Ellis, né? Ele dá uma dica para a gente, né? Que, assim, toda vez que a gente tiver um pensamento com frases, com palavras absolutistas, do tipo sempre, nunca, tudo, toda vez, né? Essas frases, né? Elas muito provavelmente são pensamentos distorcidos, né? Então, quando ela falou aí, eu tenho medo de perder o controle de tudo, né? Você nunca vai ter o controle de tudo, né? Você vai tentar controlar algumas variáveis que são possíveis de controlar, né? Você precisa, em alguns momentos, olhar para o problema, né, e lidar com o problema, mas em outros momentos, como eu disse, é necessário que você se desconecte, que você se aliene um pouco, né, que você tente relaxar seu corpo, sua mente, né? Então, fazer o questionamento do pensamento, aprender a fazer a difusão, usar práticas de mindfulness, são caminhos diferentes, né, que as pessoas podem, né, tomar para aprender a regular essas emoções, né? Então, o primeiro passo importante seria trabalhar, né, para se autoconhecer, né? Entender por que eu me preocupo com isso, por que eu tenho essa preocupação, né, de querer fazer tudo certo, né, de não deixar nada, né, para trás, né? É possível que tenha aí uma crença de um padrão excessivo de cobrança. Essa crença de padrão excessivo de cobrança não veio do nada, né? Veio de uma criação, né? Com pais, escola, uma cultura, né, que fez cobranças, né, e fez com que você, diante dessas experiências, internalizasse e organizasse isso como uma crença central, né? Então, a gente tenta fazer, né, o debate da crença, o questionamento da crença, para quê? Para flexibilizar o nosso modo de pensar, né? Não significa, de novo, não significa necessariamente que a pessoa que está sentindo ansiedade está tendo um pensamento distorcido, né? Mas é possível que, investigando o pensamento, você consiga identificar várias evidências contra aquele pensamento e, de uma forma natural, vai acabar ressignificando aquilo, né? Então, são 3 caminhos possíveis, no caso, para ela poder lidar melhor com essa preocupação, tá? Certo, obrigado. Pergunta do Hélio Gomes. O paciente com dúvidas e fantasias de controle para a melhoria de resultado não fica ainda mais obcecado ao ser estimulado a ficar refletindo sobre as próprias dúvidas? Essa pergunta é interessante, né? Por isso que eu falei que quando a gente se depara com uma preocupação improdutiva, né, a gente faz a avaliação, trabalha o autoconhecimento, né, ensina para o paciente por que ele funciona da forma como ele funciona, né? E depois, mais para frente, a gente vai fazer a escolha da aplicação da estratégia que é adequada para aquele sujeito, né? Realmente pode acontecer, né, do sujeito que tem pensamentos obsessivos, por exemplo, né, ficar um pouco mais perturbado, né, ao ficar questionando o pensamento, né? E aí a gente pode usar alguma outra estratégia, como, por exemplo, a desfusão, né, pode ir pelo caminho do mindfulness, né? Por isso que é importante, né, o profissional ele estar bem treinado, né, para identificar a queixa e para fazer a escolha
melhor da estratégia para aquele sujeito, né? Questionamento de pensamentos em pacientes que têm pensamentos obsessivos, né, que são pensamentos invasivos, perturbadores, né, repetitivos, né? Alguns pacientes se dão bem com o questionamento do pensamento, né? Outros não, né? Isso varia realmente de um paciente para outro, né? Então, a gente faz a escolha da estratégia que parece ser, né, a melhor para aquele sujeito, que tem aquele perfil, né? E se, por acaso, né, não estiver funcionando tão bem, a gente vai partir por um outro caminho, né? Para ajudá-lo a lidar melhor com essa angústia, né, com essa apreensão que ele está sentindo. Ok. Pergunta da Fernanda Tomás. Como controlar as preocupações em casos reais de doenças na família? Nesse caso, né, a gente está lidando com uma preocupação produtiva, né? Ou seja, né, você tem várias evidências a favor da sua ideia de que tem algo ruim acontecendo ali, né, de que tem algo preocupante acontecendo ali, né? Então, a gente vai trabalhar com resolução de problemas, né? A gente vai aceitar, né, o que está acontecendo, né? E a gente vai buscar entender o problema, a gente vai listar quais são as alternativas, né? Vai pesar prós e contras, né? Vai tentar implementar ações e tentar observar a mudança, mas tentando trabalhar para fazer cada uma dessas etapas de uma forma mais compassiva, né? Sem ter aquela cobrança excessiva, né, de que eu tenho que ter controle sobre tudo, de que tem que dar certo, de que eu sou o responsável completo por tudo que está acontecendo, né? E se tem uma pessoa doente na família, né, provavelmente, né, essa própria pessoa que está doente pode fazer alguma coisa, outras pessoas da família vão poder se mobilizar, a equipe de profissionais que está atendendo também vai fazer alguma coisa, essa responsabilidade ela pode muitas vezes ser dividida, né? Então, assim, eu até dei um exemplo, né, do tratamento de pacientes que estão com problemas com álcool, né, nesse momento da pandemia, estão bebendo em excesso, né? Então, a gente vai tentar entender qual é o problema, né? O que está acontecendo ali, desde quando está acontecendo, que tipo de prejuízo está trazendo para o cara ou para quem convive com ele, né? A gente vai tentar identificar quais são as alternativas que a gente tem, né? Vai pesar prós e contras, vai escolher a alternativa que parece ser a melhor e vai ver o que vai acontecer, né? Se é um caso de um paciente que está com uma doença terminal, por exemplo, né, a gente vai trabalhar, né, pela aceitação, a gente vai trabalhar dentro da terapia, né, a ideia de que algumas coisas não são controláveis por nós, né, porque a gente, naquele contexto, não tem realmente muito o que fazer, né, vai trabalhar o pensamento do sujeito, né, de que ele tem, ele pode achar, né, que magicamente ele tem controle sobre isso, né, vai conversar sobre o tema morte, né, vamos entender o que significa para o sujeito, né? Como que ele lida com isso, como é que foram essas vivências anteriores dele com essa questão da morte, né? Mas isso varia realmente, assim, é um caso de doença na família, né? Tem que especificar que doença é essa, né? Qual a gravidade dessa doença, se essa doença afeta muito mais o sujeito ou afeta as outras pessoas, enfim, né? Tem que definir melhor qual é o problema. Rafael, eu estou um pouco preocupado com o tempo, caso você possa ser um pouco mais curto nas respostas, né? Para a gente poder atender... Eu falo muito, Alexandre. Desculpa. O paciente, muitas vezes, sabe que esses pensamentos são absurdos, disfuncionais, mas não conseguem controlar. Logo, não vê que eles são disfuncionais. Como realizar a mudança? Então, nesse caso especificamente, né, isso costuma acontecer muito com paciente que tem toque, né? Ele entende que o pensamento dele não é um pensamento realista, mas ainda assim os pensamentos vêm, né, e tomam de assalto, né? Normalmente, nesses casos, né, que a gente vai trabalhar um pouco mais as estratégias visando a desfusão e visando o mindfulness, né? Vamos trabalhar para que o paciente, aos poucos, entenda, né, que são apenas pensamentos, né? Tem até uma estratégia do professor Robert Lehy, que não deu para colocar na apresentação por causa do tempo, né, que é a exposição ao pior cenário, né? Então, ele pede, por exemplo, para o sujeito escrever numa folha de papel, né, aquele cenário catastrófico, né, que ele imagina que vai vir a acontecer, né, que ele, inclusive, pode não acreditar que vai acontecer, e ele vai ler 3 vezes por dia aquela folha, né? Chega um determinado momento que ele fica saturado daquela informação, né?
Porque o que gera, né, esse estado de medo, de apreensão tão grande, é ser pego de assalto por esses pensamentos, né? Quando você traz voluntariamente esse pensamento, né, para sua mente, você pega a folha e lê aquele pensamento, né, no horário em que o celular despertou, por exemplo, né, não tem o mesmo efeito. Não acontece aquela reação tão forte de medo, de ansiedade, de angústia, né? Enfim, a gente vai trabalhar mais a difusão e mais. Mas eu não consigo ser sucinto, Alexandre, desculpa. Pergunta do Leonardo. Tenho percebido na minha clínica quadros de ansiedade nessa pandemia com pensamentos e sintomas muito semelhantes. Gostaria que você comentasse mais sobre o trabalho da psicoeducação que vocês realizam. E se você acredita que a psicoeducação e a solução de problemas em grupo possa ser uma alternativa nesse momento, com vantagens do ponto de vista de saúde pública, visto que atenderia maior número de pacientes. Uma pergunta grande. O problema da intervenção em grupo é que teria que ser uma intervenção online em grupo, né? Não faria muito sentido fazer uma reunião presencial hoje, né? Mas a TCC, ela tem essa possibilidade também, né, de fazer as intervenções em grupo. Inclusive, a gente apoia e até promove grupos de apoio, né, para alguns transtornos e queixas, né? Eu mesmo pausei recentemente, né, o grupo de apoio, mas eu coordeno um grupo de apoio para bipolares e amigos lá dentro do IPUB, né? Essa pergunta, ele está falando de pacientes que apresentam muitos sintomas parecidos de ansiedade, né, nesse período, é isso? A psicoeducação, Alexandre, a gente sempre faz com todo paciente, né, que chega até nós, né? E a gente já está, os terapeutas cognitivos já estão se coordenando para isso, né? A gente tem várias cartilhas, por exemplo, né? As ligas discentes da FRJ, da UERJ, da Celso Lisboa, de várias faculdades, já elaboraram vídeos, cartilhas, né, para distribuir para as pessoas, né, para poder ajudá-las, né, a entender um pouco melhor o que está acontecendo com elas e buscarem ajuda se for necessário, né? Inclusive, há 2 anos atrás, né, com a ajuda das ligas discentes, né, a Liga Discente da UFRJ, a gente escreveu um livro de psicoeducação. Então, se vocês pesquisarem, né, psicoeducação, terapia cognitivo-comportamental, no Google, vocês vão achar o livro de psicoeducação, né? Eu escrevi 3 capítulos de livro desse livro, né? Então, a gente está tentando, né, sempre organizar as informações que a gente vai passar para os sujeitos, né? Essa ideia de fazer encontros, né, com pessoas para debater, né, essa angústia, ansiedade que as pessoas sentem no momento de pandemia de Covid, ela é interessante, mas a gente precisa entender que a gente precisa traçar o perfil dessas pessoas, né? Não pode pegar um monte de pessoas e colocar juntas, né? Eu posso ter um paciente que tem mais problemas com a depressão, um outro paciente que é esquizofrênico, um outro paciente que tem TAG, um outro paciente que tem pânico, né? E aí você junta todo mundo para falar de Covid, né? Cada um vai trazer um conteúdo de pensamento diferente, cada um vai trazer um contexto de vida diferente, né? E essa troca pode ser ruim, inclusive, né? As pessoas ali podem começar a se deparar com outros problemas, outras preocupações das outras pessoas e ficar ainda mais angustiadas com isso, né? Bom. Então, se for fazer uma intervenção em grupo, é importante que se avalie o perfil das pessoas para montar um grupo um pouco mais homogêneo, tá? Obrigado. Bom, vai dar tempo mais para uma pergunta, não vai dar tempo de responder a todos, porque temos um horário, né? Então, depois o pessoal me manda para mim, então, por e-mail. Isso. Então, uma última pergunta. Acho que é do Hélio, novamente. Mas isso de evitar notícias ruins não geraria alienação e falta de responsividade a problemas atuais que precisam e podem sofrer intervenção pelo indivíduo? Que bom que você perguntou isso, né? Porque é sempre bom deixar claro, né? Eu falei na minha apresentação que alienar-se em alguns momentos é preciso, viver alienado não, né? A gente precisa, sim, entrar em contato com as notícias, né? Mas a gente pode escolher momentos do dia para fazer isso, né? Eu não vou abrir, por exemplo, eu não costumo, por exemplo, abrir as notícias do dia de manhã antes de começar a atender os meus pacientes, né? Porque ler essas notícias ruins pode me afetar e atrapalhar, né, para eu me conectar, por exemplo, com meus pacientes, né?
todo mundo deve se informar, né? Mas é importante também que se informe em fontes confiáveis, né? Eu sinto muita falta, né, de nós, profissionais de saúde mental, né, orientarmos as pessoas a respeito de onde buscar essas informações com mais qualidade, né? Então, a gente ainda ouve, ainda dentro do consultório, coisas do tipo, porque eu sei que assintomáticos não transmitem o vírus, né? Se eu usar máscara, eu posso ir para qualquer lugar que não tem risco absolutamente nenhum, e por aí vai, né? Então, assim, são questões que a gente vai precisar debater, e para debater tem que estar munido de informações, tá? Então, de novo, né? De fato, o cara não entrar em contato com nenhuma notícia, né? Ele pode ficar completamente alienado, né? Eu lembro até de uma amiga, né? Que ela esbarrou com um casal de moradores de rua, né? Tinha mais ou menos um mês já da pandemia, né? E aí o casal virou para ela e perguntou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que tá todo mundo, por que tem pouca gente na rua e por que as pessoas estão de máscara, né? Olha que coisa incrível, né? Aquele casal de moradores de rua nem sabia que existia uma pandemia mundial, né? E que eles estavam ali expostos àquela condição, né? Então, alienar-se em alguns momentos é necessário, mas viver alienado de forma alguma, né? Bom, então, eu quero agradecer ao doutor Rafael mais uma vez pela excelente exposição. Eu que agradeço. Semana que vem teremos o professor Paulo Matos com a palestra Fatores de Risco de Demências em Contexto da Pandemia Covid-19. Então, próxima sexta-feira, às 10h30. Então, desejando um ótimo final de semana para todos e tudo de bom. Muito obrigado, foi um prazer, viu?